Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. A gente vai dar o bem-vindo a todos aqueles que estão conosco pela primeira vez, daqui um pouquinho, aqueles que estão nos visitando. Daqui um pouquinho, o que a gente gostaria de fazer agora, nós temos sido abençoados. Pode vir. Nós temos sido abençoados porque Deus envia aqui para a Seara pessoas que realmente são ungidas por Deus, que são revestidos de autoridade, que são bênção. Ministérios sérios, ministérios idôneos, ministérios íntegros. E o caso do pastor Emerson, da pastora Fernanda Brum, é o caso da gente ter o privilégio de tê-los conosco, como amigos nossos, como queridos nossos, como mentores nossos, como irmãos queridos, como família. Então eu queria passar agora para a pastora Fernanda, pastor Emerson, vocês fazem o que Deus determinar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Pastora Fernanda Brum, pastor Emerson Pinheiro. Deus. E aí, pessoal? Paz do Senhor para todos, amém? É uma alegria estar aqui com vocês, iniciando nosso ano. Nós saímos de férias, com muitos que estão aqui também, e outros que já residem aqui na América há muitos anos. Nós saímos de férias e o pastor Fernando falou assim, você não vai lá na Seara? Eu falei, mas é claro que vou. Como é que não vai na igreja? A gente vai na igreja, uai. Vai para todo lado, vai para a igreja. Caça uma igreja. Eu sou do tipo caça a igreja. Todo país que eu chego, mesmo que eu não conheça ninguém, eu vou andando para achar uma igreja aberta. E já aconteceu de achar algumas fechadas e ficar ali mesmo, não tem problema nenhum. Na Inglaterra, uma vez nós saímos andando, eu, meu pai, pastor Sherlock Holmes, engraçado, a gente estava na Inglaterra e o pastor Sherlock. Tudo a ver. E nós fomos caçar uma igreja. E nós entramos em alguns lugares, e um dos lugares que nós entramos me chamou muito a atenção, porque era uma igreja do lado de fora. Quando nós entramos, era um bar do lado de dentro. Nós começamos a chorar. Exatamente onde estava o órgão de tubo, o altar, estavam as vodkas. Aonde era o púlpito, estavam os garçons. E ao redor do altar estavam os embriagados. No meio da igreja havia um pássaro que eles penduraram e eu fiquei olhando e nós tiramos uma foto nesse dia, porque as cadeiras da igreja foram colocadas umas de frente para a outra e fizeram uma mesa. Então as mesas do bar estavam dentro da nave da igreja. Nós estávamos sentados em bancos de igreja, centenários aqueles bancos, com o nome das pessoas que pagaram pelos bancos, estavam ali. E os jovens estavam ali enchendo a cara, sentados naqueles bancos, naquelas cadeiras. Quando nós olhamos, tinha um tucano preso no teto da igreja. E aquele bicho voava, rodava, era um tucano de papel. E eu falei para meu pai, pastor Sherlock, que é isso? Meu pai disse, é um deboche contra o Espírito Santo. É um tucano, não tem uma pomba. Né? Tudo bem que o tucano é nosso, lá da nossa área tropical, não tem nada a ver com essa história, mas a tipologia que eles utilizaram para zombar do Espírito Santo foi com um pássaro que não tinha nada a ver com a presença do Espírito Santo, não tinha simbologia nenhuma para a nossa história cristã. Então, queridos, estar na casa de Deus é sempre um privilégio e nós devemos chamar o maior número de pessoas para estar congregando no altar, mantendo a obra de Deus, fazendo o avivamento na unidade, no conselho, nas mãos dadas, porque ninguém vai transformar a nossa igreja interior, eu e você, em bar. Amém? Combinado assim? Então sejamos um caça-igreja por onde quer que estejamos. Eu queria cantar com vocês uma canção que eu acho que vocês conhecem, que é Amo o Senhor. Vamos lembrar? Essa é assim, das antigas mesmo. Aquelas, quem não viu o dilúvio, mas pisou na lama, sabe? Eu sou daquelas que não viu o dilúvio, mas pisei na lama. Estou ficando já patrimônio da história. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos lembrar uma canção que diz: Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim.
desamparou. Aquele que busca sua face e quer. Erga suas mãos e diga: viver para ti, pensar só em ti, romper, voar com o Pai nas asas da fé e ser. Amo o Senhor mais uma vez. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo, anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper, voar, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido. Viver para ti, pensar, fala com Ele, voar nas asas. Solta teu grito, vai, solta a tua voz, não fica tímido não, vamos lá. Viver, viver para ti, pensar só em ti, romper, voar com o Pai. Oh, 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 oh. Amo o Senhor. Amo tanto o Senhor Jesus. Essa foi bem das antigas, né, gente? Vamos lá. Vem aqui, ô Jerusalemzinha. Vem aqui. Tava com saudade do altar também, né? Vem cá. Não vem de coelho, não. Vem de Laura. Você quer dar a paz do Senhor pra galera, pra geral? Quer? Quer pregar hoje? Mas só um pouquinho. O que você vai pregar, hein? Olha lá, hein? Bom dia, todo mundo aqui. Onde é que eu tenho que orar? Oh Senhor, guarda essa família com paz. Cura todos os corações, as famílias, os casamentos, os filhos, a escola. Repreendo todo o mal agora. Seja curado em nome de Jesus. Amém! Muito obrigada, meu bem. A Laura perguntou se ela já esteve aqui. Eu falei que já, com 6 meses na minha barriga, já esteve aqui. Nós estamos lançando no Brasil, aliás, está sendo lançado enquanto eu estou aqui, o nosso novo CD. E nós fizemos um CD chamado Liberta-me, e agora nós temos um CD chamado Da Eternidade. E nós estamos vivendo um momento muito forte em Deus, muito profético. Todo mundo já teve uma criança que correu na igreja, né? A diferença é que quem está no púlpito não consegue segurar. E assim, não fale mal do meu filho, porque o Senhor vai fazer a mesma coisa. É a palavra profética sobre a sua vida. Tudo que a gente fala contra o filho do pastor acontece com o nosso filho, é um perigo. Eu me rasgo por inteiro
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga comigo assim: Santo, Santo, Holy, Holy, Santo, vai. Santo, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, e clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou em outro lugar, oh, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós estamos caminhando na direção daquilo que Deus quer ouvir há muito tempo. Tem alguns anos que a gente se recusa a gravar aquilo que você quer ouvir. Esse é um caminho árduo de revelação, de rejeição, mas de sucesso. Porque aquilo que a gente faz guiado pelo Espírito Santo é sucesso. A sua vida é uma vida de sucesso quando você é bem sucedido naquilo que Deus mandou você multiplicar, que é a palavra. Muitos de vocês entraram aqui hoje para ver o túmulo vazio. Outros entraram aqui para ver a mesma situação. Em 3 dias de morte, havia algumas cenas diferentes. O túmulo estava cheio, depois vazio. As pessoas vêm para ver ou um túmulo vazio ou um túmulo cheio. A expectativa de cada um gera aquilo que ela vai receber. Aquela pessoa que chega aqui debaixo de uma expectativa vazia, não quer ver o milagre, vai continuar vendo o túmulo da mesma maneira. Mas aquele que vem debaixo de uma promessa, debaixo de fé, vai encontrar o túmulo vazio e a pedra removida. Então eu acho muito bom você começar a olhar de novo na direção do túmulo vazio, do lugar aonde as promessas acontecem, aonde os milagres acontecem. Mais um ano você veio dar uma olhada. Quem sabe o primeiro ano foi
a primeira vinda, né? A primeira olhada no túmulo, a segunda olhada no túmulo, o terceiro ano, a terceira olhada no túmulo. O teu milagre vai acontecer a qualquer momento, debaixo da tua expectativa de fé. Amém, gente? Eu vou passar a palavra para a pastora Silvia, ela vai tirar as ofertas agora, mas eu vou continuar aqui à disposição. Se quiser que eu cante durante as ofertas, eu vou cantar. E se o pastor Emerson quiser que eu cante antes dele pregar também, eu canto. Mas se ele quiser que eu cale a boca também, eu sento e calo. Não tem problema. Pastor Emerson Pinheiro, grande pregador da palavra do Senhor. Pastora Fernanda Brum, grande pastora também. E eu queria que você voltasse para cá. Glória a Deus. Muito obrigado por vocês tirarem tempo das suas férias para estar com a gente. Eu aprecio a vida de vocês demais no ministério. O Isaac, a Laurinha, que estão juntos também. Glória a Deus. Que Deus possa te usar. Graças a Deus. Eu disse que algumas canções estão nascendo de maneira muito linda. E algumas outras nós resolvemos regravar. Nós poucas vezes regravamos canções de outros países, mas sempre ouvimos muito, sempre bebemos muito de fontes deliciosas, né, que o Senhor tem colocado em todo o mundo, no mundo inteiro. Eu posso dizer que 2014 foi um ano internacional para nós. Nós tivemos muitas alianças internacionais e conhecemos pessoas muito preciosas que dividiram do seu azeite conosco. E nós temos, assim, feito novos amigos. Eu adoro fazer amigos, gente. Adoro fazer novos amigos. E aí, quem está dentro não sai de jeito nenhum e quem está fora pode entrar. Amém? Glória a Deus. E uma das canções que nós gravamos foi do Anderson Freire, lá do Brasil. E uma outra canção que nós gravamos foi do Matt Dillman, da Casa de Oração. Eu sempre falo errado, I hope. Eu sempre misturo a Casa da Panqueca com a Casa da Oração. Minha pronúncia é uma coisa linda. Eu queria cantar Você está na outra, né, amor? Você está no Holy? Pode ser essa primeiro? Então, peraí, gente, que a pessoa aqui, na era do computador... Ah, meu pai. Tá certo. Essa música é linda. É do Anderson Freire. E desde do CD Cura-me, que eu não tinha gravado nada dele. E no ano passado eu falei assim, meu Deus do céu, por que a gente não gravou nunca mais nada junto? Ele disse, sei lá. Eu falei, então faz favor. Aí nós fomos fazer o programa aquele programa de manhã da Fátima Bernardes, no dia da entrega do troféu. E ele me trouxe algumas canções que acabaram comigo. Eu falei, gosto de você, Anderson, porque você acaba com a gente. E música boa é aquela que bota a gente no chão mesmo, para chorar e para adorar a Deus, né, gente? Então, ele trouxe essa canção que tem sido a primeira canção trabalhada no Brasil, e é por isso que eu vou ler ainda, que eu só aprendi para gravar. Eu vou cantar a primeira vez aqui com vocês. Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor, te encontrei. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Aleluia, então eu percebi que eu já era teu. Foi bem assim que ele me escolheu. Vamos no começo. Sem ter condição de
te escolher, cego pelos meus pecados. Ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então eu percebi que eu já era seu. Bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor. Te encontrei, em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Tem outra parte. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, para ele são. Em minha alma estão as tuas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, já sabe não? Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Aleluia, Senhor. Aleluia. O Anderson é terrível, gente. Ele fez uma outra no dia que eu recebi esse troféu da Globo, que chama Não Quero Troféu. Vamos ver se eu lembro um pedaço dela. Vale a pena. Eu vou cantar uma antiga também, fica tranquilo. Que é chato quando vem disco novo, a gente quer ouvir aquelas que a gente já conhece, a pessoa só canta música nova, ainda firula diferente do que a gente conhece, né? Chato, eu sei como é. Mas tem muito a ver, pelo menos um pedacinho. Eu estava lá nos bastidores da Globo, ele trouxe um CD e eu não aguentei, quis ouvir, com o meu jeito. Aí quando dei play, começa bem assim a música, vamos lá. Antes de entrar no ar. Não quero troféu, nem primeiro lugar. No final da estrada, da guerra basta te encontrar. Machuquei meus pés, feri as minhas mãos, mas não deixarei de caminhar nos planos do teu coração. Cada dia que te dou o meu sim, a minha carne grita não. Nessa luta minha cruz pode até tocar o chão, mas não me entrego. Te adorar é a minha reação. O meu prêmio é a salvação que vem de ti. É a glória preparada para mim. Vou te abraçar, vou te abraçar. Quando a linha de chegada eu cruzar, o meu prêmio é a salvação que vem de ti. É a glória preparada para mim. Vou te adorar, vou te adorar. Carregando
power. Pra te encontrar, pra te encontrar. E no final, carregando a minha cruz. É ao vivo o disco, gente, não dá pra reproduzir assim. Mas olha, o Anderson fez aquela música que você conhece, que você quer ouvir hoje. Tudo bem que eu canto porque ele quer ouvir, mas você também gosta de ouvir algumas. Que diz assim, bem assim, olha. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde, não. Aí canta, gente, se toca, vai. O céu ainda é azul. Achei que vocês não conhecessem. Vocês vão ter que fazer a parte da Ana que eu não consigo, tá? Vamos lá. No sorriso de uma mãe que deu a luz, ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei de cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. É a parte da Ana, vai. Meu coração não quer parar. Não é tarde para se sonhar. Não, 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 não. Não é não. Não, 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 não. Não é não. Aleluia! Muito linda, muito linda. Vai batendo foto aí que está arrebentando. Foi um grande desafio gravar uma versão, porque eu sempre tive implicância de gravar versões para não estragar a música dos outros. Porque às vezes você pega uma música tão linda, e quando faz a versão, você fica chateado, com vergonha do autor. Graças a Deus eu tenho aqui hoje um homem de Deus que está entre nós, que faz versões lindas, que é o pastor Massal. Aliás, eu tive a oportunidade de gravar uma primeira versão com o senhor. Foi lindo. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, pastor Massal. Eu vi os meninos lá dentro também, do Storage. Falei até com sotaque. Sabe? E aí eu tive que tomar um tapa do Espírito profético, um tapa profético. Falei, para de onda, menina. E faz o que Deus está te mandando. E pode ser que eu erre um pouco da versão que eu mesma fiz hoje, mas você vai lembrar da canção. É muito forte. E é uma canção que gerou esse novo tempo em nós. Posso ouvir as luzes, ouço os teus relâmpagos. Posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Posso ver as luzes, ouço os teus relâmpagos. Posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Deus poderoso,
Move tuas rodas, Senhor, sobre nós nessa noite. Move as rodas do trono, vem, revela a tua palavra. Vem da eternidade, Senhor, com as novidades do teu coração, pois sua glória não para de crescer, não para de crescer, não para de crescer. Glória, 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 a igreja adora, a glória vem sobre nós, porque foi revelada a partir da ressurreição a glória do Filho sobre nós, sobre nós, sobre nós. Obrigada, Senhor, porque Maria teve que correr. Ela não caminhou, ela não rolou, ela não pulou, ela teve que correr depois que te viu ressuscitado. E nesse tempo nós queremos correr na direção do teu chamado, para chamar o povo, para convencer o povo de que tu não estás morto. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está vivo e nós temos uma mensagem para essa geração, a mensagem do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo, aquele que não está morto, aquele que está todo tempo sendo glorificado e transformado. Maria vê ele de uma maneira, sai correndo para comunicar. Quando ele já aparece de outra maneira. No caminho dos discípulos de Emaús, ele já aparece de outra maneira. Jesus não para de crescer em sua glória. Sua glória é revelada de tempos em tempos de maneira diferenciada. Em Apocalipse você vai ver ele diferente. Os seus cabelos brancos como a neve. Na sua boca sai uma espada tremenda. Os seus olhos estão como chamas de fogo. Ele não se parece mais com o carpinteiro. Ele não se parece mais com aquele que andava entre nós, porque sua glória não para de crescer. E logo veremos sobre nós, e logo veremos voltando em carne. Assim como ele subiu, ele há de descer. Querido, preste atenção, para nós será um novo tempo na eternidade. Não somos dessa terra, não somos desse tempo, somos atemporais, estamos presos no Cronos. Mas Deus nos deu a mente para enxergar o profético. Deus nos deu a alma, o Espírito dele. Nossa alma recebe do Espírito Santo o que está no profético, o que está na eternidade. Alimente-se da eternidade nessa noite, porque a palavra é revelada de eternidade em eternidade. O Espírito Santo que está na igreja nos faz entender aquilo que os anjos não sabem, aquilo que eles não têm de aula no céu. Deus nos dá aqui a aula na terra, através de sua palavra, porque a palavra foi liberada para a terra e para nós. Então preste atenção, coloque o seu cinto de segurança, porque agora nós vamos em alta velocidade. Quando a palavra chega, nós começamos a andar em alta velocidade. Muitos acham que a alta velocidade está no louvor. Claro que está também na adoração, porque ela está cheia da palavra. Mas quando a palavra é liberada através de seu servo para o nosso coração, tudo pode mudar. É de agora, na hora que você decide levantar com a palavra e tomar uma nova direção na sua vida, é que as coisas começam a acontecer. Então se prepara, está preparado? Então diga assim: Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, eu te respeito. Fala comigo. Estou pronto para te ouvir. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
bem. Estou clamando, estou pedindo. Meu coração, mas o meu clamor. Estou clamando, só Deus sabe a dor. Meu coração, mas o meu clamor está. Obrigada, Senhor, porque nessa noite o Senhor não esconde sua face de nós. Obrigada, Senhor, porque o clamor do nosso coração todo tempo está sendo ouvido. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que não leva em consideração as nossas falhas, mas leva em consideração, Pai, o sangue do Teu Filho que vai na nossa frente. Então, nessa noite, nós queremos nos esconder nesse sangue e queremos alcançar graça, favor imerecido por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia! Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem. Espírito, vem orar. Estou clamando. Só Deus sabe a dor. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor. Atende-nos, Senhor. Mas o meu clamor está subindo. Aleluia, aleluia. Quando eu estive aqui, da última vez que eu estava com a Laura no barrigão, sim, estava de 6 meses, nascia junto com esse tempo uma música. A senhora vai pregar agora de novo. Who is? Não, tá tudo bem. Depois você conta a brincadeira pra gente. Vamos cantar a música da Laura. Ok? Quando você estava dentro da minha barriga, você lembra que eu te contei essa história? Depois eu te chamo para cantar Linda Demais. Agora é a hora da Tua Glória Faz. Esqueceu? Essa música Tua Glória Faz, ela veio inteirinha. A Liberta-me também foi outro tempo. Mas veio inteirinha pro pastor Emerson. E eu estava com a Laura na barriga e comecei a dançar. Dancei com ela dentro da barriga, eu estava morrendo de medo de tudo que ia acontecer, vocês já conhecem a história. E de repente Deus fez um milagre. Dentro da minha barriga, Deus fez um milagre na Laura, em mim, no cordão umbilical, nas veias todas, em todo diagnóstico que eu tinha, Deus fez um milagre. Eu estava aqui com vocês debaixo de um diagnóstico, só Deus sabia, mas estava aqui adorando. Quando voltei para o Brasil, com 39 semanas, foi a gestação que eu levei mais longe, graças a Deus. Laura nasceu com 2,5 kg, forte. Mas olha, gritava, chorava, ficou vermelha que nem um camarãozinho. Já mostrou que era brava, gente, desde essa época. E ela não tinha nada, nasceu cheia do Espírito Santo, nenhuma enfermidade. E essa certeza só nos veio depois de um tempo de oração e adoração. Pastor Emerson dentro do closet, casa de doido, gente. Eu com um barrigão igual o da Chamu,
desse tamanho, dançando para lá e para cá com mais de 30 quilos, né, Laura? E a Laura lá dentro de mim, como é que era lá dentro, Laura? Lembra como é que é lá dentro? É, assim. E quentinho, né? Morrendo de medo. Mas depois Jesus veio e fez tudo. Ela tem umas histórias das viagens, assim. Aí a gente vai acertando as viagens psicológicas. Mas depois, quando saiu, foi tremendo, né? E foi lindo. Olha como é que ela é linda. Gente, ela fez 5 anos, dia 8 agora de janeiro. Já é uma moça. Faz estremecer tudo em mim. Faz derreter meu coração. Me tira o medo. Me conta segredos. Aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da sua voz, pulsar o meu coração. Deliciosa que é bem assim, olha. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei. Viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Bom, queridos, tem aquela música, com que restou, ergue outra vez. Com que restou da minha voz da montanha-russa? Que cantor não pode andar de montanha-russa. Se andar, não pode gritar, né, gente? Depois você pode contar a historinha do Knock Knock, que agora nós vamos apresentar o homem mais lindo da face da terra. Mais cheiroso, mais tremendo e que a gente mais ama em toda a eternidade, aleluia. O papai, pastor Emerson, amém? Amém, todo mundo, amém. Amém, já tá bom, Laura, já deu. Gente, não é fácil não, a prova é grande. A luta é grande. Eu estou pagando a minha língua tudo que eu falei do filho dos outros. Eu ficava na igreja, nossa, como é que o pai não dá? Deixa. Hoje eu estou vendo, eu falei, Senhor, a gente está sendo provado naquilo que a gente fala. Você sabe que a minha primeira correada que eu levei na vida foi na igreja. Esse é um lance legal, porque eu era muito levado na igreja. Eu usava uma tal de uma bota ortopédica. Quem já usou aquilo? Eu não tinha curva do pé. Não melhorou muito não, mas resolveu alguma coisa. Então, quando eu chegava na igreja, eu não podia ver uma canela. Deu certo aí? Pode segurar um pouquinho. Até demais,
Eu não podia ver uma canela dando mole, que eu chegava e mandava a bota. E aquele solado era de madeira, gente. Vocês lembram que era um solado de madeira, pastor Massal? Então, eu era o garoto meio que insuportável da igreja. Ai, Jesus, já chegou ele. As irmãs, assim, que ficavam... Ai, chegou o filho da dona Seni. Aí minha mãe, um dia, que eu já estava crescidinho, tinha uma idade para entender, ela me chamou no quarto lá em casa e falou, olha, mamãe está levando essa correia para a igreja hoje. Se você fizer... aqui não pode, né? No Brasil... Se você fizer bagunça na igreja, mamãe vai te levar no banheiro e eu vou te dar 4 correadas no bumbum para você aprender a não fazer bagunça na igreja. Eu não levei fé no que a minha mãe falou. Então eu cheguei na igreja e parece que entrou por aqui, saiu por ali, e eu comecei, na hora do pastor pregar, eu comecei a fazer aquela bagunça e dei-lhe um chute na canela da irmã, que a irmã chorou. Minha mãe me pega pelo braço e me levou no banheiro. Minha mãe não falou que ia fazer, conversou comigo, sentou. Olha, a Bíblia manda a gente corrigir o filho com a vara, meu filho, mas eu vou corrigir com a correia. Ainda vou quebrar o teu galho, eu não tenho vara aqui, então vira de costa, bota o bumbum assim e me mandou 4 correadas. Eu nunca mais fiz bagunça na igreja. Eu tô assim, evitando. Eu lembro que uma vez o pastor Jaime Kemp estava pregando e o filho dele estava fazendo uma bagunça e ele estava pregando sobre como educar os filhos na igreja. E o filho dele fazendo uma bagunça e ele pega o menino e falou, queridos, dá licença que eu vou colocar em prática o que eu estou ensinando para vocês. Aí o menino falou assim, na hora que estava assim, não, a igreja, orai por mim nessa hora. E foi um negócio engraçado. Bom, meus irmãos, é bom estar aqui mais uma vez, viu? Estou feliz de estar aqui. Aqui eu já me sinto em casa. Quando eu estou aqui em Orlando, aqui é a minha casa também. Pastor Fernando, pastora Silvia, são uma bênção na nossa vida, amigos de muito tempo. Bom rever aqui o Jorge, a Beth, os seus filhos que são lá da IBC também, estão morando aqui em Orlando agora também. Tem outro casal também que veio falar comigo ali hoje, está ali atrás ali. Bom demais aqui ver vocês. Pastor Massal, a gente não se encontra no Brasil e se encontra aqui em Orlando. Que coisa, né? Sua esposa, grande guitarrista ali, rock and roll total. Storage 2, não é isso? Olha lá, tá vendo? Esqueci não. E glória a Deus por estar aqui nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 11. Duvida alguém trazer uma água para mim aqui. Quem é o corajoso para trazer uma água para mim? Obrigado, pastor. Evangelho de João, capítulo de número 11, nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 3. É um texto bem conhecido de todos, mas algo me chamou a atenção aqui nesse versículo de número 3. A gente lê tantas vezes e acaba que tem horas que coisas saltam assim nos nossos olhos assim. E o verso 3 diz o seguinte: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Vou repetir. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Não era qualquer um. Não era um desconhecido de Jesus. Não era alguém que Jesus não tinha nenhum tipo de relacionamento. Por isso que ela frisou aqui, ó, manda falar para ele, avisa ele, que não é um desconhecido, é aquele a quem amas. Você já teve a sensação de que algumas coisas estão acontecendo de maneira estranha na sua vida e você não consegue entender por quê? Você já teve uma sensação de que, às vezes, o próprio Deus está agindo de maneira estranha na sua vida e você não consegue entender por quê? Durante muito tempo, eu lembro que eu fui ensinado que a Deus não se questiona. Nós não devemos questionar a Deus. E eu aprendi, eu cresci ouvindo isso. A minha avó falava isso, a minha mãe falava isso. Na escola dominical eu ouvia isso. Mas, depois de algum tempo, estudando a Bíblia, eu entendi o que eles queriam dizer com essa frase. Olha, Deus não se questiona.
Eu entendi que minha mãe estava querendo me ensinar, minha avó estava querendo me ensinar, a questão de que Deus é soberano na sua vontade, amém? Deus, ele é poderoso, Deus, ele é soberano, Deus deve ser respeitado, a vontade dele deve ser respeitada. Eu entendi esse sentido. O problema é que, quando nós olhamos para Deus apenas pela ótica da religião, eu vou enxergar um Deus distante. A religião cria um Deus distante. A religião cria um Deus inacessível. A religião cria um Deus inalcançável. A religião cria um Deus que está no trono com a barba branca, com a cara fechada, e sai da linha que tu vai ver só. A religião cria um Deus ameaçador. E muitos de nós, às vezes, a gente só olha para Deus pela ótica da religião. E nós esquecemos que Deus é um Pai. E que nós precisamos olhar para Ele também como um Pai amoroso. Ele é Deus, mas Ele é Pai. O próprio Jesus, quando foi ensinar aos seus discípulos, como é que a gente deve orar? Ensina para nós, ele começa, Deus nosso que está nos céus. Não, ele ensina, Pai nosso que está nos céus. Essa questão da paternidade precisa ser um pouco restaurada, precisa ser restaurada no nosso meio, mas isso não é mensagem para hoje. Mas nós não podemos esquecer que Deus é Deus, mas Ele também é Pai. E o Pai ouve o Filho, o Pai senta com o Filho, o Pai repreende o Filho, o Pai que ama esse vai educar o seu filho. Quando nós olhamos somente pela ótica da religião, nós vemos que muitas das coisas que nós passamos não teria jeito. Não tem jeito não, Deus vai me acabar comigo, Deus vai me matar, Deus vai me fazer isso. É um Deus carrasco, é um Deus que, sabe? Mas Deus é Pai. E Deus quer que você desfrute de um relacionamento com Ele. E eu tenho aprendido que questionar Deus não é pecado. Se fosse pecado, Jesus teria pecado. A Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, que Jesus em tudo foi tentado, porém Ele não pecou. Se questionar Deus fosse pecado, quando Jesus chegou para ele e falou, Deus meu, por quê me desamparaste? Jesus estava pecando ali? Não, é que tem horas da nossa vida que dá vontade mesmo da gente chegar e falar, Senhor, o que o Senhor está fazendo com a minha vida? O Senhor pode trazer um pouco de clareza à minha mente, porque eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, eu tenho tentado seguir a cartilha toda certinha, eu sou um ótimo religioso, eu não atrago um dízimo, eu não falto um culto, eu estou sempre presente, o pastor liga para mim, eu estou fazendo tudo o que eu posso, mas alguma coisa eu não estou entendendo porque que a minha vida está nesse rumo. Eu não estou entendendo porque a minha vida não desata, eu não estou entendendo porque a minha vida na área sentimental não desata, eu não estou entendendo porque a minha vida profissional não desata, eu não estou entendendo, eu tenho cumprido tudo certinho. O que você está fazendo comigo? Já passou por isso ou só eu? Dá vontade de chegar e falar assim, o que está acontecendo? O que eu vejo aqui, lá em Betânia tinha uma família que era muito amiga de Jesus, e Jesus costumava passar um tempo de descanso na casa dessa família. Geralmente, quando ele vinha das suas missões pela Palestina, ele parava em Betânia, porque lá ele tinha um amigo chamado Lázaro. E Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E ali, eu tenho para mim que, provavelmente, Jesus manda avisar Lázaro que daqui a 3 semanas eu estou chegando. Manda ele preparar aquele peixinho. Prepara a minha rede lá, hein? Prepara o meu lugar lá, que eu estou chegando cansado, eu quero bater um papo, manda preparar lá. E aí Jesus chegava e estava tudo preparado, Lázaro cedia a cama dele, não pode dormir aqui, vamos conversar. Então, era uma família que Jesus desenvolveu, cultivou um relacionamento. Era para lá que Jesus ia descansar. Era com Lázaro que ele conversava, nos períodos que ele tinha de descanso, porque Jesus também, enquanto carne aqui com a gente, presente aqui na terra, ele descansou, gente. Sim ou não? E tem gente que acha que férias é do diabo. Né? Gente, o tempo de descanso deve ser respeitado, a tempo para todas as coisas, trabalhar e descansar. Como eu disse na reunião dos homens aqui na sexta-feira, pausa também a música, não é verdade? Tem gente que quer tocar o tempo todo, o ouvido sangra. Pausa também é música. Então, Jesus ia para lá e ele manda avisar, olha, lá era o lugar onde Jesus gostava de passar o tempo que ele tinha de folga. Então, quando mandam avisar para Jesus, quem estava doente não era qualquer um. Era aquele que dava comida para ele. Era aquele que dava cama para ele dormir. Era aquele que todo dia de manhã preparava o pãozinho e o café do café da manhã.
Era aquele que estava presente com ele todo o tempo, era alguém que era íntimo dele, não era qualquer um. Por isso que no versículo 3 ela diz, olha só, manda avisar ele que é aquele a quem ele ama. E o que mais me chama a atenção é que Jesus recebe a notícia e ele não faz nada. Jesus recebe a notícia, aquele a quem tu amas está doente, e Jesus fica onde ele estava. Jesus não toma atitude nenhuma. Queridos, o fato de Jesus me amar e de eu amar ele não me dá imunidade a sofrimento. Tem gente que acha que porque é muito íntimo de Deus e acha que ele ganhou uma vacina de imunidade ao sofrimento. Não. Não é porque você é muito íntimo de Deus que você não vai passar por nada. Que você não vai ter problema, que você não vai ter crise, que você não vai se decepcionar, que você não vai chorar. Tem gente que acha que crente, né, crente passando prova, ou está em pecado, toda prova é pecado. Não, às vezes, querido, prova é para você mudar de fase. Prova é para você crescer. Então, o que me chamou a atenção aqui nesse texto aqui, Eugênio Peterson vai dizer na Bíblia a mensagem que ele, quando Jesus recebe a notícia, ele age estranhamente. Ele não faz nada. E mais interessante é que quando você começa a analisar o livro de João, você vai lá para o começo do livro de João, você vê no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus realizando num casamento. Nas bodas de Caná, Jesus foi convidado para um casamento, sua família foi convidada, seus amigos foram convidados. Jesus vai para o casamento, vamos embora. Sábado à noite, estamos aí, fazendo nada, vamos embora. Vai todo mundo, vamos embora. Tiago vai, Pedro vai, vamos embora. Estou junto, está lá. De repente a mãe dele chega para ele e fala, olha só, tem um problema aí. O noivo se confundiu, o vinho está acabando, vai ser uma vergonha danada. O cara vai ficar todo enrolado, vai ficar mal falado na cidade. Ó, tá contigo aí. Ele, olha só, aqui tem eu contigo, mulher, não chegou a minha hora ainda. Está me importunando aqui. Aí ela fala, faz o seguinte, o que ele mandar fazer, faz. O que ele mandar fazer, faz. Mas Jesus vai e dá ordem, enche de água as talhas e sirva adiante. Aí você conhece a história? Ele transformou a água em vinho. E todos perguntaram, como é que você deixa para o noivo, como é que o melhor vinho fica para o final? A questão é que Jesus não tinha nenhum relacionamento com aqueles noivos. A Bíblia não cita o nome dos noivos. A Bíblia não fala que Jesus amava aqueles noivos. A Bíblia não fala que Jesus desfrutava de um relacionamento mais íntimo com eles. Fala, trouxeram para Jesus um problema e ele resolveu na hora. Mas em João, capítulo 11, ele não faz nada. Aquele a quem tu amas está doente. E ele fica na dele. Aí eu vejo que no capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, chefe dos fariseus, um cara respeitado, um cara com uma patente. De repente esse cara, ele começa a ouvir falar de Jesus, ele pede para ser recebido à noite, porque ele era covarde, ele tinha medo de ser visto andando com Jesus durante o dia. O que vão pensar de mim? Eu sei lá qual era esse cara, eu estou curioso para conhecer ele. Então, vê se ele pode me atender de noite, na madrugada, quando todos já estão dormindo. E aí eu quero trocar uma ideia com ele, eu quero saber o que é isso que ele anda fazendo por aí. Eu quero saber que mensagem é essa que ele anda pregando por aí. E Jesus aceita receber aquele homem que estava cheio de dúvida, cheio de parafuso na sua mente, e ele vai até Jesus de madrugada, na calada da noite, com medo de ser visto, e Jesus prega um sermão digno de ser pregado na cruzada do Billy Graham, no Maracanã, lotado, para 250 mil pessoas. Jesus prega para uma pessoa, para mim, o suprassumo do Evangelho. João 3,16. Porque Deus... Escola dominical. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é sermão para a praça pública, para a multidão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça. Se você crê, você vai viver. Jesus prega para um cara que teve vergonha de ser visto ao lado dele. Muda a vida daquele cara na hora. Mas em João, lá no capítulo 11, aquele a quem ele ama, ele não faz nada.
ele fica do mesmo jeito. Aí eu vejo que no capítulo 4, ele muda a rota, ele fala, eu quero passar por Samaria. Porque ele tinha um encontro com uma mulher que não sabia que tinha um encontro com ele. Ele chega primeiro do que ela, e ele fica ali, manda os discípulos ir lá preparar um lanche, ele fica ali, a mulher chega, e ele começa a conversar com aquela mulher samaritana, uma mulher que era desprezada pela sociedade, mal vista, uma história não era boa, cheia de zica na vida, sabe, a vida toda enrolada, e Jesus, sabe, ele tinha um encontro com ela ali. Ele começa a conversar com ela. Não, sabia que... Dá um copo d'água aí. Não, que isso? Como é que pode, sendo tu judeu, me pede água? Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. Aí Jesus começa a conversar com ela. E aquela mulher vai ficando... Que isso? Esse cara está... Vejo que tu és profeta. Pois é. Faz o seguinte, chama lá o teu marido. Eu quero conversar com vocês dois. Ela, não tenho marido. Ele falou, pois é, eu sei também. Porque tu já teve 5. E você está no 6º, que não é teu marido. Mas é o seguinte, você hoje vai conhecer o 7º. E esse 7º vai mudar a tua vida. Esse 7º vai mudar a tua perspectiva, vai te dar uma nova direção, vai mudar você completamente. Jesus era o 7º. Estava ali esperando ela. Jesus muda a vida daquela mulher, diz a Bíblia que por causa do testemunho daquela mulher, a cidade creu nele. Depois não creu só por causa dela, mas porque estavam vendo o que ele estava fazendo. Deus... Na hora. Mas no capítulo 11, aquele a quem amas, ele fica do jeito que ele está. Ele não envia uma palavra, ele não manda um servo, ele não fala, recebe, show! Ele fica na dele. Logo aquele que ama, aqui no texto não diz se ele amava essa mulher, não diz nem o nome da mulher. Aí, seguindo mais adiante, você vai ver que no capítulo 5, um paralítico em um tanque de Betesda, 38 anos ali esperando que o mover das águas, que alguém movimentasse as águas. Jesus chega para ele, a pergunta que Jesus faz, quer ser curado? Não, quero uma maca nova. Não, mas toda pergunta de Jesus tem um motivo. Porque tem gente que pede o que não precisa. E precisa do que não quer. Por isso que Jesus perguntava para o cego, você quer ver? O cara podia pedir uma bengala nova, uma capa nova, né? Às vezes o cara está pedindo para prosperidade, mas que ele precisa largar o adultério. O cara está pedindo um emprego novo, mas que ele precisa ser organizado. Então, tem pessoas que não querem o que precisam. E acham que precisam de alguma coisa, que na verdade não precisam. E Deus conhece exatamente o que você precisa. E Deus tem responsabilidade com aquilo que você necessita. Deus não tem compromisso com as nossas vaidades. Ele tem compromisso com a nossa necessidade. Aquele homem estava ali, 38 anos. Não, porque quer ser curado? Aí a primeira resposta do homem é, eu não tenho ninguém. Era um lugar de milagre. Certo? Mas não era um lugar de compaixão. Hoje em dia a coisa não anda muito diferente, não. No lugar dos milagres, não há misericórdia. No lugar dos milagres, não há compaixão. Eu estou aqui, todo mundo quer bênção, todo mundo quer cura, todo mundo quer um milagre, mas não tem ninguém que me ajude a descer. Aquele homem foi curado, não porque desceu as águas, mas porque a água da vida veio sobre ele. Jesus era a água da vida, levanta e anda, pega a tua maca, vai. Anda aí um sábado com a tua maca, a mostra, para todo mundo ver o que aconteceu na tua vida. Na hora, mas lá em João capítulo 11, Senhor, aquele é quem tu amas. Tu não vai fazer nada? Aí eu vejo que no capítulo 6 ele multiplica os pães e os peixes. No capítulo 8, uma mulher que é pega em adultério, levam até ele e armam uma pegadinha. Ó, a lei manda matar. E aí, o que o senhor vai dizer? Vai quebrar a lei? E tal. Jesus dá aquela resposta maravilhosa. Olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Na hora todo mundo, tem que ir no banco. Ih, rapaz, esqueci o negócio em casa. Ó, a panela está no fogo. Menino, sai daí! Todo mundo começou a desconversar, porque Jesus pegou quem não tem pecado. Atira a primeira pedra. Daqui a pouco só ficou a mulher e Jesus. Ele fala, filha, cadê? Onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram, eu também não. Vá e não peques mais. Mas em João capítulo 11, ele age estranhamente. Meu Deus. E aí eu vejo que no capítulo 9, um cego de nascença, né?
Quem pecou? A gente está sempre querendo procurar o culpado. Aí, Senhor, quem é a culpa dele ter nascido cego? Fala aí, quero ver agora, hein? Os pais dele, os avós dele, quem pecou? E agora? Qual é a resposta? Aí Jesus, ninguém pecou. A gente está sempre assim, na caça do culpado, não é verdade? Porque parece que quando a gente acha um culpado, a gente identifica um culpado, a nossa consciência fica mais tranquila. Quando eu acho um culpado. Jesus falou, ninguém pecou. Ele está assim para que a minha glória se manifeste na vida dele. Jesus cuspiu no chão, fez um barro, e você só pode restaurar barro com barro. Ele cuspiu no chão, fez o barro. Na verdade, aquele homem, ele nasceu defeituoso, ele não tinha. Então, para mim, Jesus estava completando ali. Ficou faltando um negocinho aqui, eu vou completar agora. Aqui eu tenho a matéria-prima. Botou nele e falou, vá se lavar. Coisa boa, né? O milagre acontece quando você vai, não quando você fica. Mesmo que tem que ir com areia nos olhos, vai. Quando ele chegou nas águas, começou a enxergar, ó, maravilha. Imediatamente. Mas no capítulo 11, ele não faz nada. Agora, eu aprendi que quando Deus age de maneira estranha na nossa vida, é porque Ele quer saber 3 coisas. Primeira coisa que eu vejo aqui, que Deus quer saber, é quem vai confiar em mim diante da morte. Quem vai continuar a confiar em mim, mesmo diante de uma situação difícil, mesmo diante de uma situação de morte. Finalmente, no versículo 20, ele chega em Betânia. Ele chega lá em Betânia e já é recebido por Marta, né? Daquela maneira, ela tinha intimidade com ele. Né? Se o Senhor estivesse aqui, a gente não estava passando por isso agora. Se o Senhor tivesse feito alguma coisa, a gente não estava aqui passando por isso agora, com essa dor toda, com essa perda toda, com essa tristeza. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse, calma, Marta, ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar. E aí ela responde, ela conhecia, teologicamente ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar. Naquele grande e último dia, aleluia. Naquele dia, oh Deus, ele vai ressurgir, eu sei disso tudo. Ah, Marta, ela cria que Jesus poderia ter evitado a morte. Ela tinha poder para crer nele, que ele podia agir lá no passado, quando ainda tinha esperança, quando ele ainda estava doente só. O Senhor podia ter feito alguma coisa. Eu sei que o Senhor podia fazer. Ela cria, ela tinha fé para crer no futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Mas ela tinha dificuldade de crer no agora. Ela tinha dificuldade de crer naquele momento ali. Olha, o Senhor podia ter feito, e eu sei que o Senhor vai fazer, mas hoje a chapa está quente para o meu lado, eu não consigo crer. Tem muita gente que é assim, que tem histórias lindas para contar. Ou que podiam lá atrás, se tivesse feito alguma coisa lá atrás, beleza. Agora, eu sei que Deus vai fazer lá na frente, mas Deus é um Deus de hoje também, meu querido. Você crê nisso? Que Deus é um Deus de hoje? A Marta, ela vacila entre a fé e a lógica, e quantas vezes nós somos assim também, sabe? Não temos dúvida que Deus realizou coisas maravilhosas no passado, somos excelentes de contar testemunhos de 15 anos atrás, falamos da esperança do futuro, mas e hoje? O que você está vivendo hoje? Você precisa ter uma fé que haja hoje. Porque Deus também é um Deus de hoje. Deus quer que você tenha uma fé que evolua, uma fé que cresça, uma fé que se desenvolva, não uma fé estacionada, uma fé raquítica, uma fé paralisada. A gente usa muito o versículo lá, que se tiveres fé, né, como do tamanho do grão de mostarda. Primeiro que o original diz como o grão de mostarda. Me mostra na Bíblia pequena fé fazer grande coisa. Eu não conheço. Por que não conseguimos expulsar o demônio? Por causa da pequena fé de vocês. Ó, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Aí em Mateus capítulo 13, conta a parábola do grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando ela é plantada, quando ela morre, ela começa a gerar vida a partir da morte, ela se torna a maior das hortaliças. Um pé de mostarda chega a ter 3 metros de altura. Então quando ele fala, você tem que ter uma fé como o grão de mostarda, uma fé que ela começa pequena, mas ela se desenvolve a cada dia. Não uma fé que fique paralisada, não uma fé estática. Tem gente que está com a fé estacionada, a fé paralisou. Você precisa ter uma fé ativa. Amém, queridos?
meu Deus, você tem fé para hoje. Você tem orado pedindo a Deus o livramento, a restauração do teu casamento, mas cada dia que passa, a situação piora. Já passou por isso? Tem um amigo meu lá no Rio, um amigo nosso lá no Rio, que a gente fala assim, vamos orar. Não, não ora não, que eu tenho medo de orar, é coisa a piorar. Ele, não ora não, porque o diabo ouve a gente orar, ele quer piorar as coisas. Eu falei, meu irmão, que isso, está amarrado. Quebra essa palavra aí. Gente, mas você ora, já passou por isso, você ora e só vê a situação piorar. Você só vê a situação piorar, sabe? Você ora para os seus filhos, mas seus filhos continuam mais distantes de Deus. Aí você ora para o teu marido parece que cada dia piora. Ora pela tua mulher, pelas tuas finanças, o negócio parece que está só piorando. Marta chega assim para ele, só podia ter feito alguma coisa, mas agora eu não consigo crer. Aí, Jesus dá uma lavada. Jesus chega e fala, Marta, você acha que me conhece? Porque eu frequento a sua casa esse tempo todo. Você ficou íntima demais. Você acha que me conhece? Mas eu vou te mostrar o meu currículo. Eu vou dar para você o meu currículo, em consideração a você. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, Marta, você não está, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o pão da vida. Marta, você acha que me conhece? Você não me conhece. Você não me conhece o suficiente. Meu Deus. Ela tinha alguns problemas, porque ela já tinha até visto Jesus. Ela conhecia lá a questão da filha de Lázaro, mas muita gente falava que a filha de Lázaro não tinha morrido, que ela só tinha passado por um problema muito grave de saúde, porque os judeus só consideravam a morte a partir do 4º dia. Terceiro dia, estava morto. Passou o primeiro dia. Eles acreditavam que a alma podia ficar vagando e voltar para o corpo a qualquer momento, e não voltava depois do 4º dia. Mas nos 3 primeiros dias, então, eles tinham um problema em acreditar, porque todo mundo falava, morreu nada, estava só doente, ele foi ali, fez uma oraçãozinha, fez uma fezinha ali, e ela ficou boa. Aí também o filho da viúva de Naim, as pessoas falavam, não, ele não estava morto, não, estava em coma. Engraçado, indo para um cortejo, o enterro que Jesus cancelou, né? Ele encontra com o pessoal, parou tudo, agora é vida. Mas ela tinha problema em acreditar, só que para Jesus, coisas mortas não é problema. Eu vou repetir, para Deus, coisas mortas não são problemas. Ele é o Deus da vida. A morte diante dele fica sem graça, perde a graça, ela sai da brincadeira, sabe, não sabe brincar? Não brinca, fica sem graça. Ele disse para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Olha, não importa o que está morto, quando eu chego, vive. Não importa o que morreu. Não importa o que você enterrou, não tem questão de tempo também, não quer saber há quanto tempo você enterrou, há quanto tempo você abandonou, ele chega e fala, olha só, eu faço viver. Eu faço viver. Mas, outra coisa que eu vejo aqui, é que Deus às vezes age estranho na nossa vida, porque Ele quer saber quem vai se abrir com Ele, mesmo estando deprimido. Todo deprimido, ele está em busca de um refúgio. Ele se refugia na música, ele se refugia... Né? Sabe gente que ouve aquela música sem parar o tempo todo, ele quer ficar trancado no quarto ouvindo a mesma música, sofrendo a dor, ali chorando, se afogando nas lágrimas dele. Às vezes o cara está na deprê e ele quer tudo que ele quer, o quarto dele e aquela música. Tem gente que se refugia num cheiro, tem gente que se refugia numa foto, tem gente que... O deprimido, ele está sempre em busca de um refúgio. E a tendência do deprimido é ele se esconder, é ele se isolar, ele não quer contato. Eu não quero contato com ninguém. Eu não quero falar com ninguém. Ele está magoado, ele se deprimiu, ele se decepcionou. Então ele se abandona. Se ele pudesse, ele se deletava. O deprimido, se ele pudesse, ele sumia. O deprimido, eu queria morrer. Eu queria sumir. Porque eu não esperava isso. E interessante que da última vez que Jesus esteve na casa de Marta e Maria, Marta estava na cozinha, fazendo bolo, pão de queijo, o negócio todo, café, preparando tudo, um cabritozinho, aquele cordeirozinho com geleia de hortelã. A churrascaria hoje, depois do culto, pastor Fernando.
E Maria estava aos pés de Jesus. Aleluia. Oh, mistério. Estou nos pés dele. Né? Você conhece o texto? E Marta chega e fala, Senhor, estou toda aqui enrolada aqui para te receber bem. Pede para Maria vir me ajudar. Jesus responde, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E essa parte que ela escolheu jamais lhe será tirada. E todo mundo fala, Maria, o exemplo de adoradora. O exemplo de mulher que se entregou. O exemplo de mulher que deixou tudo para ficar aos pés dele. Mas engraçado, quando eu vejo nesse texto, Maria nem sai para ir falar com Jesus. Onde é que está a adoradora agora? Onde é que está a adoradora? É a adoradora quando tudo está bem? É a adoradora quando Lázaro está vivo? É a adoradora quando eu recebo a cura que eu queria? É a adoradora quando eu recebo o marido que eu queria, a esposa que eu queria? É a adoradora quando a minha conta está recheada? É a adoradora quando eu não estou com o gerente do banco me ligando para me cobrar? Como é que está você com a tua adoração? Será que a tua adoração está condicionada à situação que você está vivendo? Ou será que quando Lázaro morre você continua adorando também? Ou será que quando Jesus não chega na hora que você esperava você continua adorando também? Ou será que independente... Deixa eu te falar uma coisa. Deus é Deus também quando diz não. Nós glorificamos a Deus pelas portas que Ele abre, né? Uma porta abriu. É mistério. Tem gente que roda o ninja e tudo. Porque a porta abriu. Chegou o anjo com a bênção. Amém. Quando Deus fala não, será sempre Deus. Ele é Deus quando abre porta e quando fecha a porta. Paulo chegou para ele, orou 3 vezes, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus disse, Paulo, não vou tirar. A minha graça te basta. Deus é Deus. A gente tem que aprender a glorificar pelos nãos que nós ouvimos. Quando Deus fecha uma porta, porque Ele está te poupando. O fechar a porta não é muito popular para os nossos dias, né? Não é a mensagem que está na moda, falar de porta fechada. A gente quer ouvir de portas abertas. Mas quando Deus Deus não vai desperdiçar você em qualquer lugar. Deus não vai desperdiçar em você em qualquer lugar. Por isso que Ele fecha a porta. Deus vai abrir a porta onde você vai ser totalmente eficaz. Por isso que Ele fecha a porta. Ali você não ia dar o teu melhor, não ia dar... Eu sei o potencial que é em você, então eu não vou deixar você ir para ali. Você vai para onde eu vou te colocar. E lá você vai ser eficaz. Lá você vai fazer a diferença. Por isso que eu fechei aquela ali. Aí tem gente que faz igual criança mimada, birrinha com Deus. Faz bico com Deus. Bate o pé. Fica de cara... Eu conheço alguém assim. Maria está desapontada. Marta deve ter chegado para Maria e falado, Maria, Jesus chegou. Marta, eu não saio daqui. Nosso irmão ficou doente. Quantos recados nós mandamos para ele, Marta? Ele não mandou coroa de flores, não mandou um WhatsApp, não mandou um telegrama. Uma mensagem não fez, ele não fez nada. Ele não mandou uma mensagem para a gente. Estou orando, tá? Sabe, ainda deve ter aparecido, lida. Sabe quando aparece líder, a pessoa ali não te responde? É muito ruim isso, né, gente? Não dá para você falar que não leu. Por mais que você não tenha lido, a pessoa acha que você leu porque alguém dá lida. Pronto, já era, se enrolou. É melhor assumir logo. Cara, eu li, mas não tive como responder na hora. Maria estava ferida. Ele não fez nada. O que mandou a mensagem, ele podia mandar, avisa a Marta que eu vou chegar, avisa lá eles que eu vou chegar. Ele não mandou nada. Não falou nada com a gente, eu não vou sair daqui. Eu não vou. Meu Deus. A adoradora está chateada porque ele não chegou na hora que ela esperava. Você continua adorando a Deus se as coisas se inverterem na sua vida? Cadê o amém? Você continua adorando a Deus se tua vida virar de cabeça para baixo? Se alguns desajustes você tiver que passar, você continua adorando a Ele, independente disso? Independente disso, sabe? Eu quero que você entenda que Deus permite que algumas coisas estranhas aconteçam na sua vida para que o teu testemunho tenha integridade.
Deus quer que o teu testemunho ganhe integridade. Chega de contar testemunho dos outros, você vai contar o teu agora. Como é que você vai falar de fé se você nunca precisou viver dela? Você nunca precisou colocar sua fé em ação, porque até hoje tu ganhou tudo de mão beijada. Papaizinho deu tudo, mamãezinha deu tudo, agora é a tua hora de botar a cara no mundo, encarar a vida. Amém? Encarar desafios. Aí você vai começar a falar da fé, porque você viveu. Aí a tua fé começa a desenvolver. Vai sair do lugar, sair da anorexia. A fé vai começar a ser fortalecida. E a fé só desenvolve através das provas que passamos. Através de desafios que são colocados diante de mim. A Bíblia fala, o Salmo 34:1, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Continuamente nos meus lábios. Aleluia. Você tem que olhar, louvar, adorar. Quando está tudo bem, quando está tudo mal. Ganhando, perdendo, chorando, sorrindo. Eu sou dele, ele é meu. Maria já tinha a melhor parte. Ele fala, a melhor parte. Ele diz, jamais lhe será tirada. Eu acho interessante esse texto. Quando ele fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E essa parte jamais lhe será tirada. Eu aprendo algo aqui, aprendo que tudo pode ser tirado da gente. Tudo pode ser tirado da gente. Mas a presença dele é para sempre. A presença dele é o que vai ficar para a eternidade. Amém? Eu vejo, estou terminando, que ele age estranhamente na vida de alguns, na vida daqueles que ele ama, porque ele quer saber quem é que vai se livrar dos impedimentos. Quem é que vai se livrar dos impedimentos? Eu quero ir direto ao ponto, no verso 34 diz, Jesus pergunta, onde o colocaram? Perguntou ele. Leva-me até onde vocês o colocaram. Chega ali, Jesus chorou. E esse Jesus chorou dá uma outra mensagem. E ele diz para os judeus, ele diz para aquelas pessoas, ele fala 4 palavras quando ele chega ali. Primeiro ele ora, Senhor, eu te agradeço porque tudo que eu peço o Senhor me atende. Ali a morte para ele já estava resolvida. Uma vez eu ouvi o pastor Joaquim Cantagalli falando que um dos motivos do choro de Jesus, ele estava chorando pelos mortos que estavam do lado de fora, não pelo lado de dentro. Porque o de dentro estava resolvido, mas havia mortos do lado de fora. Interessante desse texto é que Jesus ele não podia entrar em Betânia. Porque o povo queria apedrejar ele estava mal visto em Betânia, ele estava ameaçado em Betânia. Só que é o seguinte, o cemitério fica fora da cidade. A cidade, não posso entrar na cidade? Então eu trago a cidade até mim. Ele tem uma estratégia. Deus é um Deus de estratégia. Deixa eu falar, Deus não age na intuição, ele age com propósito. Ele não fica achando, acho que eu vou fazer, Deus não está brincando com a tua vida. Tua vida não é uma pecinha no tabuleiro que ele está arriscando uma jogada. Deus tem um propósito para você. Ele não era bem-vindo na cidade, ele fala, não entro na cidade, mas eu vou atrair a cidade até mim. Eu vou atrair a cidade. Todos estavam ali para ver o que ele ia fazer. E ele ora agradecendo a Deus. Ele não ora, Senhor, agora, eu te peço. Não, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Coisa linda. Jesus orava, gente. Não, eu vou repetir. Jesus orava. Tem crente que não ora. Você quer ver se alguém tem intimidade com Deus? Pede para ele orar em público. Uma vez eu pedi um irmão para orar em público lá na igreja, ele fala, pô, pastor, que pegadinha, hein? Eu confesso que eu desanimei na hora. Me deu uma, sabe, eu abati na hora. No final do culto, irmão, pastor, que pegadinha, pastor, para orar, não tem todo mundo. Eu fui ficando desanimado assim, ó. Eu tenho um buraco para eu me esconder. Quer ver um crente? Pede para ele orar. Tem gente que ora a mesma oração há 30 anos. Nosso Deus Pai, te agradeço por esse dia, Senhor, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém.
Ora pelo irmão que está passando enfermidade. Senhor, Deus pode peço no nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe, Senhor, no nome de Jesus, amém. O cara virou uma reza. A oração dele é decorada. É a mesma oração para levantar, para almoçar, para jantar, para dormir, na igreja. Gente, orar é conversar. Uma vez eu ouvi falar que só faz uma oração curta em público quem tem uma vida longa de oração no secreto. Jesus vivia em intimidade com o Pai. Ali na frente de todo mundo, ele não precisava dar show. Ele não precisava, agora eles vão ver quem eu sou. Minha vingança será maligna. Não, que isso, Jesus. Mas ele podia falar assim, agora todos vão saber quem eu sou. Não, ele chega, Senhor, te agradeço. Eu te agradeço, porque tudo, o Senhor me ouve, em tudo o Senhor me ouve. Aí Jesus fala 4 palavras. Essas 4 palavras causou um rebuliço. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Quando ele disse isso, quando a voz dele penetrou naquele túmulo, o estado de decomposição foi paralisado. O que a morte estava fazendo foi completamente paralisado. Aquele processo de decomposição foi paralisado quando a voz dele ecoou. Quando ele disse, Lázaro, vem para fora, a voz dele foi lá no Hades e chamou de volta o espírito de Lázaro, volta! Estão te chamando. A voz dele causou um rebuliço no mundo espiritual. A morte ficou confusa. Tudo aquilo que estava apodrecendo começou a ganhar nova vida novamente. Ele interrompeu o processo de morte. 4 palavras. Lázaro, vem para fora. 4 palavras que causou um rebuliço. A mesma voz estagnou o processo de endurecimento dos músculos. Lázaro, vem para fora. A voz dele trouxe vida. Aí, mas ele disse algo. Tirem a pedra. Jesus não tira a pedra. Calvino vai dizer que todo milagre, ele tem 2 lados. A responsabilidade humana e a soberania divina. Nós, às vezes, estamos esperando Deus fazer tudo. E Ele está falando, já está pronto, mas você precisa agir. Lázaro já estava ressuscitado, mas tinha uma pedra. A pedra, eles tinham que tirar. Jesus não transformou água em vinho. Eles tiveram que encher as talhas de água. Mar Vermelho não se abriu, Moisés teve que tocar com a vara na água. Existem coisas na sua vida que você precisa se reposicionar para viver o que Deus tem preparado para você. Deixa eu falar algo para você. O problema, Deus não vai preparar a bênção para você, Ele prepara você para a bênção. O que você precisa, Deus é um Deus que se antecipa às nossas necessidades. O que você vai precisar daqui a 2 semanas já está pronto hoje. O que você vai precisar no ano que vem já está pronto hoje. Mas Deus vai nos dando por doses, por fases, porque cada coisa, por uma fase que você está vivendo. Agora, tem pessoas que não vivem ainda o que Deus tem preparado porque elas precisam se reposicionar. Existem impedimentos que precisam ser removidos da tua vida. Do jeito que você está hoje, você pode receber o que Deus tem para te dar? Isso você precisa ver, porque enquanto nós estamos cobrando que Deus se posicione, enquanto nós estamos esperando Deus fazer alguma coisa, Deus está assim, eu estou esperando você. Você está esperando eu agir? Estou esperando você largar o pecado. Estou esperando você se organizar. Estou esperando você começar aquele curso que você falou. Estou esperando. Ah, Senhor, eu preciso de um carro para trabalhar. Já tirou a carteira? Eu conheço gente que está orando por carro que não tem carteira. Eu conheço moças que querem casar que não sabem cozinhar, não sabem lavar uma roupa. Ah, a máquina é legal, faz tudo. Ah, tem micro-ondas, tem tudo. Mas, querido, vamos aprender o que é ser esposa para depois querer ter um marido? E vice-versa, para o garotão também. Vamos aprender o que é ser homem, o que é ser marido, para depois querer uma esposa? Porque tem gente que está pedindo para casar e achando que casamento é brincadeira.
Está preparado para assumir uma casa, meu chapa? Está preparado para todo dia 5 ter uma cobrança? E não é papai que vai pagar a tua conta, é você. Não é para chega de papai ficar bancando, vai assumir a sua vida. A sua responsabilidade. Está pedindo para Deus agir, você está sentado em berço esplêndido, acordando 2 horas da tarde. Lá na igreja a gente costuma falar, olha só, se um cabra está em casa, dia de semana assistindo sessão da tarde, alguma coisa está errada com ele. O cara está em casa uma segunda-feira, com 22 anos de idade na cara, e assistindo sessão da tarde, mamãe me dá comida. Onde é que está essa mãe também que não manda o cabra ir à luta? Você está pedindo para Deus te dar um negócio, já aprendeu, já foi a saber alguma noção de administração para saber se você está preparado para ter? Deus fala, olha só, o que você está me pedindo, eu tenho pronto aqui para você, mas se eu te der isso hoje, vai te explodir. Se eu te der hoje o que você está me pedindo, vai te explodir, porque você não está pronto. Ah, você está pedindo um ministério? Como é que está a tua vida de oração? Você quer o altar. Você quer o domingo à noite. Você quer a música na rádio. Você quer a popularidade. Você quer servir. Querido, eu quero te falar, os pastores sabem, isso aqui é a parte mais fácil. Antes de você querer que o outro ministério tem, procure saber o quanto custou. Procure saber o preço que eles pagam. Você olha para alguém e você admira, uau, eu quero estar ali, eu quero chegar ali. Ah, querido, não é só o querer estar ali. Procure saber o preço que se paga dentro de um quarto fechado. Procure saber o preço da perseguição, das calúnias que inventam com teu nome. Procure, porque às vezes você tem que viajar 3 semanas fora e teu filho em casa, recém-nascido. Procure saber se você está querendo isso ou se você está querendo um status gospel. Tem certeza do que você está pedindo? E o que você está pedindo, a tua vida, você está vivendo de acordo com aquilo que você quer que Deus faça na tua vida? Você está pedindo para Deus fazer, e Deus fala, com essa pedra diante de todo tamanho na tua frente? É o seguinte, o que estava morto já está vivo, mas tira a pedra. Lázaro já está lá, vivinho, mas tira a pedra. Ele não tira a pedra. Ele só removeu a pedra quando ele estava dentro. Jesus estava quando foi sepultado. Vocês não entenderam? Que Maria chegou lá, cadê a pedra? Estava removida. E ele não estava mais lá dentro. Quem removeu? Ele. Mas ele é Jesus. É com ele. Agora, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, existem coisas que é de sua responsabilidade, não minha. Eu sou soberano, o poder vem de mim, o milagre eu faço, mas você precisa ter responsabilidade. A partir do momento que você for responsável com a visão que eu plantei em você, você vai receber o que você tem pedido. Meu Deus, como tem gente com potencial, mas cheio de pedrinhas, cheio de impedimentos. Talento não é suficiente. Ter uma boa música não é suficiente. Você precisa conhecer Deus. Você precisa queimar o teu joelho. Se orgulhar de uma história bonita, passada também, não é suficiente. Tem gente que só consegue, não, porque há 15 anos atrás, quando eu ia para os hospitais. E hoje você faz o quê? Tem gente que está tão ligada no céu que se tornou um inútil na terra. Também tem outro lado. O cara ora 30 horas por dia, mas não faz nada. Ele consegue só enxergar o que está errado. Sabe?
Gente que não. Se Deus está te mantendo vivo, respirando, para você ser útil. Deus não quer fazer ninguém famoso, Ele quer fazer você útil. Quer fazer de você uma pessoa útil. Tem gente que é famosa e é um desserviço. Tanto para o evangelho como até para a sociedade. Existem alguns por aí que são um desserviço para a sociedade. Deus quer fazer de nós pessoas úteis. Posso ouvir um amém aqui? Eu quero que você fique de pé. Eu preciso parar, a vontade é continuar, mas a minha hora já estourou. E eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Meu Deus. Isso que você, de repente, reveja aí a sua vida. E você precisa, o que tem sido de... Quais são os impedimentos? O teu impedimento, ele tem um nome. Mas não sou eu que vou dizer. Porque cada um aqui conhece os seus limites. Sabe do que tem que ser mudado. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes que não existe nada novo debaixo do sol. Mas eu tenho aprendido que o novo é o velho em ordem. Quando eu organizo a minha vida, quando eu me reposiciono em Deus, eu começo a viver novos resultados. Tem pessoas aqui que precisam colocar sua vida em ordem. Pessoas que têm potencial. Pessoas que têm chamado. E o chamado aqui, eu não estou aqui só falando de maneira eclesiástica não, tá? De maneira templocêntrica, de estrutura religiosa. Potencial que eu digo para você ser um grande empresário, um grande artista, um grande atleta. Potencial para aquilo que faz o teu coração bater mais forte, sabe? Até porque o tempo da igreja esses dias a Bíblia fala que a gente não pode esconder uma cidade edificada num monte. Nós somos chamados para dar frutos lá fora. Aqui dentro é sempre muito mais fácil. Mas o desejo de Deus é te infiltrar na sociedade. Os infiltrados. Deus está te colocando... Em vez de você reclamar de onde você está, você vai orar de maneira diferente a partir de hoje. Você vai falar, Senhor, cumpra o teu propósito em mim aqui onde o Senhor me colocou. Para de reclamar do emprego que você está. Para de reclamar do patrão que você tem. Para de reclamar do apartamento que você mora. Deus te colocou em lugares para que o propósito dele se cumpra. Mas enquanto você ficar olhando só para você e fazendo essa quedinha de braço, reclamando de tudo, de todo mundo, e continuando a orar, a tua oração está sem efeito. Porque Deus está esperando você se reposicionar. Você vai orar, Senhor, se o Senhor me trouxe para cá, se o Senhor me colocou nesse bairro, se o Senhor me colocou nessa empresa, se o Senhor confiou isso na minha mão, abre os meus olhos, me dá clareza ao que o Senhor quer fazer comigo, em como o Senhor quer me usar. Olha só, as coisas andam muito invertidas. Não somos nós que usamos a Deus. É Deus quem nos usa. A gente tem que parar com esse negócio de querer dar ordens em Deus. Senhor, vai, faz isso, agora vai lá, faz aquilo, faz... Não. As coisas não podem estar invertidas. Eu sou o servo dele e não ele o meu servo. Amém? Então eu quero nessa noite orar com você. Eu não sei. De repente você vivia debaixo de culpa até hoje. Se o Senhor tivesse feito, tivesse me livrado naquele dia, sim, eu não estaria passando. Poxa, eu fiz tudo certinho. Eu não estou vivendo em pecado. Eu estou, sabe, mas estou orando. Deus age estranho
é justamente com quem Ele ama. Sabe? Ele quer que você mude de nível. A nossa vida é feita de fases, mas nenhuma fase ela pode ser eterna. Fases foram feitas para serem vividas. Eu vivo uma fase de cada vez. E é isso que Deus quer que você entenda. Você precisa crescer. Você precisa se desenvolver. A fase que você está hoje, talvez alguns problemas passados não te atingem mais. Porque você já é experiente em alguma coisa. E Deus está te colocando diante de desafios novos que você nunca viveu, que você não conhece. Mas é justamente enfrentando isso que você vai continuar crescendo. Agora, os impedimentos você precisa tirar. Porque senão você vai ficar esperando Deus agir aí, ó. E Ele vai falar, querida, está tudo pronto. Estou esperando você fazer a tua parte. De reposicionar. Aonde eu quero levar você, certas coisas que estão na sua vida não podem ir junto. Certos sentimentos de mágoa, de vingança, de ódio. Uma autopena, sabe? Autopiedade. O tempo todo, tadinho de mim, nada dá certo em mim, a vida, porque, sabe? Não. Ó, chega. O tempo de chorar passou. Você precisa agir agora. Você precisa, nessa noite, decidir se reposicionar. Abrir mão desses impedimentos para viver o novo de Deus. Então, se você deseja fazer isso nessa noite, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós estamos orando nesse momento. Em nome de Jesus. Agora é o teu momento com Deus aqui. Deus sabe o que te impede, assim como você também sabe. Deus sabe, mas você sabe. Agora, Deus já se posicionou em relação a você. Enquanto você está esperando que Ele faça, Ele está esperando que você faça também. Feche os teus olhos agora e fale com Ele. Abre o teu coração para Ele nessa hora. Chega de ficar debaixo da culpa. Fala para Ele de um sonho de repente que morreu, de algo que foi abandonado no meio do caminho porque não deu certo. Sabe, você sonhou tanto com uma coisa e de repente morreu no meio do caminho. Você abandonou, você enterrou um chamado, você enterrou a esperança de ter uma família, você enterrou. Aí você está vivendo, se Deus tivesse me livrado lá atrás, se eu não tivesse sido traído lá atrás, se eu não tivesse sido abandonado, se eu não tivesse fracassado, eu não estaria passando por isso hoje. E Deus justamente... Jesus sabia o que Ele estava fazendo quando Ele não agiu de maneira imediata. Jesus não chegou cedo, não chegou na hora que eles queriam, porque Ele não queria curar mais um doente. Ele chegou para ressuscitar um morto. E depois de 4 dias, e é quando até a esperança deles já estavam, esse aí está morto mesmo. Foi aí que Ele chegou. Jesus, quando chega para fazer coisas grandes, coisas que vão surpreender você, coisas que você achava que não tinha mais jeito de acontecer, Ele disse, olha só, o que está morto para mim não é problema. Remove o impedimento da tua vida. Remove o impedimento da tua vida. Vai abrindo mão de manias, abrindo mão
de pensamento, de sentimentos, talvez um sentimento terrível de se vingar de alguém. Ou a falta de pensar, não consegue pensar na hipótese de perdoar aquela pessoa que armou para cima de você. Esse tipo de sentimento é incompatível com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa liberar perdão. E o perdão é por fé, não é por vontade. Se você for esperar ter vontade para perdoar quem te fez mal, você nunca vai ter, porque a tua carne vai dizer perdoar, que é isso? Mas nós vivemos por fé. E quando você libera uma palavra de perdão, você já está livre disso. Perdão não vai fazer bem para outra pessoa, perdão vai te libertar. Sabe? Chega de ficar vivendo debaixo dessa culpa. Você se culpa porque você acha que o que aconteceu de errado na tua família, a culpa é sua. O diabo quer que você viva debaixo do jogo da culpa. Aí culpa Deus, culpa o pai, culpa a mãe, culpa o irmão, culpa a cunhada. A culpa é de todo mundo. Chega, já foi. Sai desse jogo da culpa hoje. Deus está te chamando para uma novidade de vida. Deus está te chamando para um novo tempo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada vida que está aqui à frente. Tu és o Deus que não desiste de nós. Tu és o Deus que está sempre pronto a nos restaurar. Deus, eu não sei qual é o impedimento que eles precisam abrir mão aqui hoje, mas eles conhecem o Senhor também. Deus, que só possa encher os meus irmãos e minhas irmãs aqui de força nessa noite, para fazer as escolhas necessárias, as decisões corretas, para abrir mão do que tem que ser, do que precisa ser aberto mão. Deus, em nome de Jesus, todo sentimento de mágoa, de culpa, de tristeza, nós quebramos agora aqui em nome de Jesus, ó Pai. Dê força a eles, para eles viverem longe, Deus, de todo o peso da culpa, da palavra contrária que eles receberam, de uma palavra de morte que eles receberam, que a tua vida possa reinar sobre cada um aqui agora, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam entender o teu propósito e a tua vontade para esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Enche-os de paz, ó Deus, enche-os de paz, enche-os de alegria, enche-os de esperança, enche-os, ó Deus, de desejo de buscar a tua presença cada dia mais, ó Pai. Deus, se revele a eles a tua vontade, derrama a tua unção sobre eles, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, que eles sejam renovados nos dons, ó Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, do lugar da indiferença espiritual, do lugar da frieza espiritual, acende a chama que um dia ardeu, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu as abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que elas possam viver a cada dia crendo que o Senhor é um Deus sempre presente. Tu és um Deus que não nos desampara em nenhum momento, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Deus, eu te louvo por essa noite. Eu te louvo pelo privilégio de estar aqui na casa dos meus irmãos, meus amigos, na Tua casa. Bendito seja o Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Você pode voltar para o seu lugar. Pastor Fernando, com a palavra.